lá. Quantas vezes você recebeu sinais para sair de um determinado lugar que estava te adoecendo, que estava te enfraquecendo e você ficou mesmo assim? Isso pode ser um relacionamento, pode ser trabalho, pode ser uma amizade. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Inclusive, às vezes você pode estar passando por isso agora. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como sair disso de uma vez por todas, tá bom? Bom dia, bom dia, bom dia. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eveline Lima e hoje é dia de prosperidade à luz da Bíblia. Vamos lá? Vamos fechar os olhos para a gente fazer nossa oração inicial? Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, queremos agradecer pela vida, pela saúde, pela família, pelo trabalho. Queremos agradecer pela presença da espiritualidade amiga, pelos mentores de luz. Queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje para recebermos mais um direcionamento do Senhor, para recebermos o caminho que devemos trilhar, para que consigamos prosperar. Quero pedir também para que o Senhor possa colocar na água que nós formos tomar todos os remédios energéticos e espirituais necessários. Ou seja, aquilo que nós estamos necessitando nesse momento. Que cada mulher receba exatamente aquilo que ela precisa. Seja na palavra, seja na água. Obrigada por tudo. Amém. Vamos lá? Gente, hoje nós vamos falar sobre uma história conhecidíssima. Conhecidíssima mesmo. Ela é a história de Sansão. E para isso nós vamos lá no livro de Juízes, capítulo 13. Começamos no versículo 1, tá? E aqui ele diz: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este, ou seja, o Senhor, os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Filisteus, gente, eram os inimigos dos israelitas. E por que Deus permitiu isso? Olha para você ver, os israelitas começaram a sair do caminho de Deus, começaram a fazer coisas ruins, começaram a desobedecer a Deus. E aí Deus permite, no momento de educar aqueles filhos, ele permite e entrega os israelitas aos filisteus, que vão dominar eles. Ou seja, eles vão passar por muitos desafios ali com os filisteus durante 40 anos. E às vezes a gente se pergunta, mas por que Deus permite tamanho sofrimento? Gente, é no sofrimento que a gente busca a Deus. É no sofrimento que a gente busca mudar as nossas ações. Porque a gente não aguenta mais sofrer. E aí a gente busca melhorar. Então, por isso Deus permite. Da mesma forma como nós fazemos com os filhos, né? Ou seja, a gente corrige ali, a gente deixa eles passarem às vezes por um momento difícil para que eles possam aprender a melhorar e a seguir um caminho melhor, tá? E aqui ele continua. Aí aqui ele fala de um homem chamado Zorá. E ele diz, aliás, havia um homem de Zorá, né, da cidade, da linhagem de Dan, chamado Manoá. E esse homem tinha uma mulher que era estéril, ela não tinha filhos. E apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Pensa, uma mulher estéril ouvir isso. Nossa, eu nunca tive filho, eu sou estéril, tenho vontade, mas eu nunca tive. De repente chega um anjo e fala: você vai ter um filho. Guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Olha aqui, para você ter uma boa gestação, uma gestação saudável, você tem que afastar de tudo que não é bom, daquilo que não é impuro. Daquilo que é impuro, quer dizer, né? Ou seja, daquilo que não é puro, daquelas coisas que fazem mal pra gente, ou seja, as bebidas fortes, tá? As coisas, as comidas imundas, que a gente chama daquelas comidas lixo, né? E aqui ele diz: tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu. O que é narizeu? É aquele que foi consagrado, a vida dele foi consagrada a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, o que acontece aqui? Ele traz Sansão com o único objetivo de livrar os israelitas dos filisteus. Então, é Sansão que vai tirar os israelitas dos filisteus. Esse é o propósito, essa é a missão de Sansão. E aqui ele diz, sobre cuja cabeça não passará navalha. Ou seja, não pode cortar o cabelo desse homem. Porque é através do cabelo dele que ele terá uma força sobrenatural. E aqui na história de Sansão, você vê que ele mata leão só com as mãos, como se
fosse um bichinho qualquer. Então ele mata o leão, ele destrói, por exemplo, estruturas físicas mesmo, por exemplo, casas, né? Ele destrói apenas com a força dele, só de empurrar. Ele derrota exércitos de tamanha força que ele tem. E é assim que ele vai derrotar os filisteus, tá? Então aqui mostra o propósito claro de Sansão. E ele mostra os milagres quando Deus tem um propósito para aquela vida, para aquele povo. Então trouxe um milagre para uma mulher estéril, tá? E aqui, gente, agora nós vamos lá pro capítulo 14, que ele vai dizer o seguinte, ele vai mostrar aqui, vocês vão começar a ver a partir de agora que a fraqueza de Sansão quando ele cresce são o quê? As mulheres, são os relacionamentos que ele tem. Essa eu falo que é o calcanhar de Aquiles de Sansão, ou seja, os pontos fracos mesmo, aquilo que mexe com ele, vocês vão ver. E é exatamente isso que vai enfraquecer ele, é exatamente a fraqueza dele que vai derrubar ele. Lembra? O inimigo, ele usa as nossas fraquezas para nos derrubar. Então, se você não tem domínio sobre aquela fraqueza, se você não consegue, né, melhorar aquilo, se fortalecer naquilo, o inimigo vai usar aquilo para te derrubar. Então, por exemplo, a fraqueza dele era relacionamentos. O inimigo vai usar os relacionamentos para derrubar ele. A minha fraqueza é na comida. O inimigo, ele vai usar a comida para te derrubar, para te afastar da sua meta, dos seus sonhos, do seu propósito, tá? E aqui ele diz, ele se apaixona, gente, quando ele cresce, aqui vai contar no capítulo 14, que quando ele cresce, ele se apaixona por uma filisteia. Ou seja, quem que é a filisteia? Filha dos filisteus, que era o maior inimigo deles. Era aqueles que ele precisava derrotar. E de repente ele se apaixona pela filisteia. E aí, olha só como os pais são sábios. Eu digo que quando pai e mãe falam, você pode ficar com medo que algo vai acontecer. Eles têm razão. E aí, olha aqui, ó. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o meu povo para que vás tomar esposa dos filisteus? Ou seja, não é possível que não tem outra mulher em todo o povo de Israel para você se apaixonar, que você precisa se apaixonar pela filha dos teus inimigos. E Sansão aqui, gente, ele é extremamente impulsivo nos relacionamentos. Ele fala, eu quero essa mulher que me satisfaz, eu estou apaixonado por ela e é com ela que eu vou ficar. Ou seja, ele teima, ele desobedece os pais aqui, ele teima, desobedece os pais e desobedece a Deus. E ele teima para ficar com aquela mulher. E aí vocês vão ver o que vai acontecer na vida dele. Aí ele vai começar a ser derrotado a partir de agora. Você vai ver, ou seja, quando ele entra em desobediência, as coisas começam a dar errado. Ele vai pagar um preço por isso. E aqui vai começar, tá? Ou seja, aqui ele fica firme. Depois disso, isso foi no versículo 3. Lá no versículo 12, você vai ver que ele vai casar, vai dar um banquete de casamento. E nesse banquete ele traz um enigma para o povo decifrar. Qual que é o povo? Os filisteus. Para os filisteus decifrarem aquele enigma. E ele diz o seguinte, se vocês decifrarem esse enigma em até 7 dias, eu vou premiar com vestes finas. Eu vou premiar vocês com vestes finas. E aí tá lançado o desafio. E o que acontece? O pessoal, o povo filisteu, procura a esposa, que também é filisteia, e fala para ela, você precisa descobrir qual que é esse enigma. Pra gente. Descobre com ele, por quê? Porque ele te ama, ele é apaixonado em você, é você que dorme com ele. Então você precisa descobrir pra gente o que é, porque pra você ele vai contar, pra nós não. E essa esposa começa a perguntar a Sansão, o que significa aquele enigma, o que é? E Sansão fala, eu não contei nem pros meus pais, vou contar pra você. E ela continua insistindo, todos esses dias ela insistindo pra ele contar o enigma. Chega um determinado momento que ele cede. Ela faz tipo um draminha ali e ele cede e conta pra ela o enigma. Aqui, ó. Lá no versículo 17 diz o seguinte. Tanto ela insistir ali, ele foi lá e contou. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. O que acontece, gente? Nesse momento começa a primeira traição a Sansão, através da mulher, ou seja, do ponto fraco dele, que eram os relacionamentos. Aqui começa a primeira traição. Então, ele traz um enigma contra os inimigos dele, ela vai lá, descobre qual que é esse enigma e no primeiro momento ela já conta para os filisteus.
pro povo dela. Ela vai lá e conta, ou seja, ela descobriu um segredo e ela vai lá e conta o segredo para os filisteus, que era o inimigo, que eles não podiam saber. Então, essa é a primeira traição. E aí, quando ela conta esse enigma, eles vão lá e falam para ele. E ainda falam, ó, se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. Ou seja, porque você dormiu com a minha filha, a gente descobriu o seu enigma. Então ele viu ali o ponto fraco e viu a traição dessa mulher. E mesmo ele vendo a traição dessa mulher, ele continuou com ela. Mesmo ele se irando, ele continuou com ela. Até que chegou um determinado momento que o pai dela não quis que ele visitasse ela mais. E aí o que acontece? Ele queria trocar, tipo assim, ó, vou te dar a irmã em troca dela. E ele queria só aquela mulher. E aí ele se irou, né? Ele ficou enfurecido e ele colocou fogo nos pastos, ele matou alguns filisteus, ou seja, ele saiu do domínio próprio dele, ele se irou e ele fez muita bobagem. Então pensa, olha pra você ver o que acontece na vida desse homem, gente. Ele desobedece a Deus, ele ignora os alertas dos pais, ele é humilhado. Pra quê, gente? Pra quê? Pra ele ser traído por aquela mulher e traído por aquele povo que são os inimigos dele. Viu só? Quando você entra em desobediência, o que acontece na sua vida? Você vai ser arrastada. Você vai ser traída em algum momento. Você vai ser derrubada por aquelas circunstâncias. Mas calma que ele ainda vai te mostrar muito mais. Vai ficar muito mais claro isso para Sansão, tá? E aqui nós vamos lá para o capítulo 16, no versículo 4. Mas antes, se você é nova por aqui e esse conteúdo está te apoiando de alguma forma, eu peço que você também apoie o nosso canal a crescer. Então se inscreva, né? Comece a nos seguir, curte, compartilhe e também entre no grupo exclusivo do Clube Diamante. Gente, é gratuito, você não precisa pagar nada e é por lá que eu mando todas as práticas. Eu sempre deixo o link na minha bio ou então na descrição do vídeo, tá bom? É só clicar e você entrar. Te espero lá, inclusive. Aí aqui, gente, ele vai lá no capítulo 4, capítulo 16, versículo 4. Diz o seguinte, ele vai começar a contar a história. Depois disso, aconteceu que Sansão se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, ou seja, ameaçar, dominar mesmo. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Nessa época, gente, 1.100 ciclos de prata, cada príncipe ia dar para ela 1.100 ciclos de prata. Isso equivale hoje o quê? A aproximadamente 56 mil reais. Então, se cada príncipe daria 56 mil reais, se ela descobrisse esse segredo, ela ia receber ali por volta de 280 mil reais, 282 mil reais, tá? Ou seja, aqui eles oferecem que ela troque o amor dele pelo dinheiro. E ela topa trocar. Trair ele, ou seja, trair o amor dele em troca de dinheiro. Vê se essa mulher realmente ama esse homem, né? Tá vendo que mais uma vez ele se enrola com uma pessoa que não ama ele, que não gosta dele, mas ele faz a todo custo, ele tenta a todo custo ficar com aquela mulher, mesmo que ela não ame, mesmo que ela traia. E aqui aqui começa, Dalila disse a Sansão: declara-me, peço-te em que consiste a sua grande força e com que poderia ser amarrado para que te poderem subjugar. Então aqui ela pergunta para ele: o que te faria perder essa força? Como que alguém conseguiria amarrá-lo sem você conseguir sair daquilo? E ele diz: se a me amarrarem com 7 tendões frescos ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem, tá? Ele começa contando. E aí, o que ela fez? Ela foi lá e testou, porque ela estava nesse processo, né? Nesse desafio para descobrir isso. E aí, tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele, ela amarrou ele, tá? Do mesmo jeitinho que ele falou, ela foi lá e amarrou, colocou homens dentro do quarto deles, e aí ela falou para ele, falou: ó, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E aí ele quebrou todos os tendões, tá? E aqui, ó, como quem quebra uma estopa chamuscada, não soube o que lhe assistia à força. Ou seja, na verdade, ele tinha mentido para ela. Ele falou que o que
que perderia a força seria tal coisa, mas na verdade não era. E ela foi lá e traiu ele. E ele viu isso e mesmo assim continuou com ela. Presta bem atenção, vocês acham que isso aqui tá pouco, ainda vai piorar. Aí ela pergunta de novo pra ele. Ela fala assim, você mentiu pra mim. Me conta de onde vem sua força. Como que faz pra quebrar essa força sua? Porque você falou que era aquilo, mas na verdade não era. E aí ele inventa outra desculpa pra ela. E nisso, gente, ele faz isso 3 vezes. Aqui na história ele faz isso 3 vezes. Ela pergunta e ele conta uma mentira. E aí, cada vez que ele conta, tipo, um jeito... Ah, não, igual da segunda vez aqui, ó. Se me amarrarem com cordas novas, com que não tenham feito obra nenhuma, então eu enfraquecerei. Ela vai lá e faz o teste. É a mesma coisa. Ela traz homens pra dentro do quarto e fala pra ele, Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele desamarra com a força dele e novamente ela vê que aquilo é mentira. E ele continua com ela. Olha pra você ver. Ele tá vendo as traições e ele continua naquele lugar. Naquele lugar onde aquela mulher tá tentando destruir ele a qualquer custo. E aí vem a terceira. De novo ela fala, me conta. E aí ele vai e conta uma historinha. Aí ela vai lá e testa de novo. E mesmo assim não funciona. Aí chega um momento que ela fala assim pra ele, lá no versículo 15. Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. Gente, olha que mulher manipuladora. Ou seja, ela tá mostrando que ela tá traindo ele o tempo todo e ainda tem coragem de falar, você não me ama porque você tá zombando de mim, você não tá me contando a verdade. 3 vezes você me contou uma mentira que na verdade não era aquilo realmente. E aí, o que ele faz? Ele vai lá e cede. Aí, aqui, ele vai lá e conta pra ela o grande poder, tá? Importunando ela todos os dias, igual a primeira mulher do casamento, lembra? Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele de uma impaciência de matar. Então, ou seja, de tanto ela importunar e ele ficar impaciente dela ficar importunando ele com aquilo, ele foi lá e revela. Olha, aí ele conta... Nunca subiu no quarto momento, né? Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou consagrado a Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á a minha força e me enfraquecerei. Aqui ele conta. Se cortar os meus cabelos, eu me enfraqueço. E aí Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, ou seja, ali ela percebeu que ele realmente entregou o coração para ela, ela manda chamar os príncipes dos filisteus. E aí ela diz, sobe mais esta vez, porque agora eu descobri aquilo que estava no coração dele. Agora ele abriu o coração para mim. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Ou seja, a troca ali estava realizada, né? Então Dalila fez dormir Sansão, dormiu no colo dela, e quando ele estava no colo dela, ela cortou aqui, ó. Tendo chamado um homem, ela dormindo nos joelhos dela, chamou um homem e raspou-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou dele a sua força. Finalmente, ela conseguiu ali cumprir aquilo que ela tanto queria, né? E conseguiu finalizar aquele negócio que ela tinha feito com os filisteus. E acabou com Sansão naquele momento. E o que eu quero trazer para você aqui nesse momento, gente? Primeira coisa, olha para você ver. Dalila, ela não traiu Sansão uma vez só. Ela traiu Sansão várias vezes. E ele via isso e mesmo assim ele continuava com ela. Ou seja, ele estava tão cego de paixão, mas tão louco, apaixonado por aquela mulher. Ele queria tanto, o foco dele era tanto aquela mulher, que ele via ela traindo ele e mesmo assim ele continuava. Ele via que aquela mulher estava querendo destruir ele, enfraquecer ele e mesmo assim ele continuava com ela. Tá vendo? Quantas vezes que Deus ele nos mostra aquilo que está nos enfraquecendo, quantas vezes Deus nos dá os sinais e a gente finge que não vê. A gente finge que não enxerga, porque a gente quer por tudo estar naquele lugar, estar com aquela pessoa ou naquele trabalho. Então, eu tinha uma psicóloga, gente, que ela falava uma coisa muito interessante. Ela era psicóloga do estilo cognitivo-comportamental. Terapia cognitivo-comportamental. E o que ela dizia? As pessoas e as situações, elas mostram o tempo todo, elas dão sinais o tempo todo. Por quê? Por mais que elas tentem manipular, o comportamento delas sempre vai vir à tona. Então, pelo comportamento
comportamento delas, você consegue ver aquilo que elas estão te oferecendo, aquilo que elas estão entregando. Então ela sempre falava isso, as pessoas dão sinais o tempo todo. O problema é que a gente finge que não vê. A gente tá tão apaixonada, a gente quer tanto aquele objetivo que a gente finge que não vê aqueles sinais. Então, quantas vezes, gente, a gente já fez isso na nossa vida? A gente recebeu sinais claros, claríssimos, transparentes, e a gente fingiu que não estava vendo, porque a gente queria continuar ali naquele lugar. Às vezes você está passando, inclusive, por isso hoje. Então, muitas vezes isso acontece. Isso já aconteceu comigo na minha vida. Quantas vezes que Deus tentou me tirar de um relacionamento várias e várias vezes e eu voltei para aquele relacionamento? Quantas vezes Deus tentou me tirar do meu trabalho e eu voltava para o trabalho? Eu falava, gente, Deus deve ter um propósito para mim, porque por que ele tá me tirando desse lugar? E tinha realmente, não era ali que era o meu lugar, não era ali que era para eu estar, mas eu temava e voltava para aquele lugar. E isso acontece com todos nós, não é só comigo, não é só aqui na Bíblia, é com todo mundo, tá? O que a gente precisa é aprender a sair disso, tá? Aqui, gente, é muito importante, por exemplo, vocês vão perceber que Sansão, ele não perde a força dele quando Dalila corta o cabelo dele. Não. Ele perde a força dele no momento que ele não tem força para se afastar daquela mulher, para se afastar de Dalila, que ela era quem realmente estava enfraquecendo aquele homem. Ela é quem realmente estava destruindo aquele homem. Então ele perde a força nesse momento, que ele não tem forças para lutar, para sair daquilo ali. Ali ele já estava traçando o destino dele. Ali ele já estava traçando a destruição que viria pela frente. E eu costumo falar uma coisa, que o inimigo, a gente já falou aqui outras vezes, o inimigo, ele nunca te ataca de fora. Ele vai te atacar de dentro. O que é isso? O que isso significa? Ele vai usar pessoas que você confia, situações que você confia para te atacar, para te afastar de si mesma, para te afastar dos seus sonhos, para te afastar do seu propósito. Então ele vai usar quem? Um relacionamento amoroso, ele vai usar uma amizade que você tanto confia. Às vezes ele vai usar até seus próprios pais para te afastar daquele propósito. De tanto eles falarem na sua cabeça, não faz isso, não vai para lá, ele vai te afastando. Às vezes ele vai te usar um trabalho que você confia, que você gosta, para te afastar do seu propósito, dos seus sonhos, para te manter ali naquela prisão. Então você vai perceber que aos poucos, ele vai te afastando aos poucos de si mesmo, dos seus sonhos, do seu propósito. Até que chega um momento que você olha e fala assim, não consigo sair disso. Ou seja, aquilo vai te aprisionando tanto, aquele relacionamento, aquele trabalho, ele vai te aprisionando tanto que chega um momento que você fala, eu não consigo sair daqui. Viu o poder que isso tem? Então, gente, ao menor sinal, você precisa sair disso. Pede força, pede direcionamento e tente sair disso o mais rápido possível. Porque quanto mais você fica em algo que é prejudicial a você, mais você se traumatiza, mais você se diminui. Ou seja, menos você acredita na sua força. Menos você acredita em você conseguir sair daquela situação, que você é capaz. Menos você acredita que você merece algo melhor. Que você acha que aquilo ali é o melhor que você tem. Que você não vai conseguir nada melhor do que aquilo. Ou seja, você se afasta de tudo, até de si mesma. Para quê? Para se manter num lugar que não te valoriza, que não te faz feliz. Então, às vezes, a gente se permite se afastar de tudo isso para ficar num relacionamento que não valoriza a gente, que não nos faz feliz. Porque o relacionamento que valoriza e nos faz feliz, ele vai fazer questão de te incentivar a crescer. Ele quer te ver feliz. Às vezes você faz de tudo para se manter naquele trabalho que não te valoriza, que você não vai crescer ali dentro. Você não está feliz ali dentro. Comece a observar isso. Onde é que está a sua fraqueza? O que está te enfraquecendo hoje? Se pergunte. O que está te enfraquecendo hoje? Ah, é isso? Tá bom. Então, o que eu posso fazer para me libertar dessa prisão? Você precisa ter coragem para destruir essas estruturas que estão maquiadas. Ou seja, essas estruturas que parecem lindas num primeiro momento, mas na verdade estão te aprisionando e te destruindo. Esse é o ponto-chave daqui. E é isso que você precisa fazer. Tá bom?
Meninas, para quem quer ir para um próximo nível, para quem quer ficar mais próxima comigo, receber ajuda, eu te convido a vir para o nosso Jejum Plenitude, que é um jejum espiritual de 30 dias, onde você vai ver transformações incríveis. Vai mudar literalmente o seu espírito, você vai liberar algumas batalhas que estão acontecendo no mundo espiritual para que você não prospere. Tá? Eu sempre deixo o link ou na bio ou aqui na descrição desse vídeo. Tem também as outras coisas, caso você se identifique com outro trabalho meu. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada pela participação de todas. Luana, Renata, Alicia, Carla, Cecília. Obrigada, viu, gente? Um beijo, fiquem com Deus.